cores do som, os tons das cores, nomes em letras talhadas que dançam no céu. No movimento das artes, dons em puro alinhamento, teatro e vida de quem cria. Cores e nomes, viva a arte popular. José Fernando Gomes dos Reis, filho de Saturno, apaixonado pelo mar, pela música, pelo amor. Um grande nome, cheio de cores. Acabou. Demorou, mas fez sentido. Nando, há quanto tempo você não grava um disco? O último foi o Sei. Na verdade, um disco em estúdio, que é o que eu considero como disco, foi em 2012. Eu lancei em 2013 um disco ao vivo, um DVD, meio um documentário não, um registro documental. O de BH? Sei Como Foi em BH. E fiz versões dessas músicas, desse repertório em estúdio. Então é um projeto, um híbrido, assim. Que eu não tinha nenhuma música inédita, embora os arranjos fossem outros. Então, um disco, eu responderia sucintamente que eu não gravo um disco desde 1912, estou ávido. 1912 é ótimo. 1912. Eu sou um homem de outro século, eu sempre falei. Esse é o ato falho que eu sempre encontro. É uma alma antiga, né? Isso sou. É, né? 2012. Mas você tem um disco, só voz e violão, previsto para agora? Eu fiz um show. Para antes do fim do ano? Exatamente, eu fiz um show em maio, em São Paulo, voz e violão, que é uma coisa que eu gosto de fazer. Na verdade, surgiu de um convite que eu tive para participar de um projeto em fevereiro, lá em São Paulo, que chamava-se Sala de Estar, onde eu tocaria músicas que, hipoteticamente, eu toco na minha sala de estar. E esses shows foram tão, esgotaram os ingressos, etc. Tiveram uma repercussão muito boa. E daí um pessoal lá de São Paulo me convidou para fazer um show que eu fiz numa casa que era muito grande e também esgotaram os ingressos. E eu nunca tinha tocado, porque a ideia, um show de voz e violão, comparado com esse, né, que nós vamos fazer aqui, né, no festival, com banda, com milhares de pessoas, um show de voz e violão ele é mais adequado para um lugar pequeno, né, esse grau de concentração, etc. E esse show que eu fiz em São Paulo já tinham 3.000 e tantas pessoas, ou seja, eu fiquei tão satisfeito e surpreso com a quantidade de gente, até o espaço que ia tocar, que resolvi gravar o show. E ficou tão bom o resultado que resolvi lançar esse disco que sairá no final do ano, que é o meu primeiro disco voz e violão, que de certa maneira tem uma coisa conceitual que é assim, as canções voltam um pouco à sua gênese, né, de como eu faço, que é simplesmente no violão, e eu tocar algumas outras que eu não costumo apresentar nesse repertório que eu faço com a banda, porque elas não são muito adequadas, e músicas inclusive que outros artistas gravaram e que eu nunca toco. Então esse disco que eu estou lançando chama-se No Recreio, que é, é o nome de uma música, mas a ideia de que eu estou no recreio assim, me divertindo, né? Eu não quero mais mentir, usar espinhos que só causam dor. Eu não enxergo mais o inferno que me atrai. Mas tá previsto também um CD de inéditas para o ano que vem. Sim, Margot, eu assim, para mim, as pessoas devem ter uma ideia de que eu sou basicamente o mais conhecido como um compositor, e acham que eu sou um compositor que faz muito sucesso, mas a minha profissão, se eu pudesse descrever qual seria a minha profissão, qual é a minha profissão, eu faço discos. Eu gosto de fazer discos, eu gosto de entrar em estúdio e depois por conta da música que eu vi nesses discos, ia a shows e comecei a me compreender o que era a música, assim que me profissionalizei com os Titãs, que foi no início da década de 80,
gravei muitos discos. Naquela época, assim, a indústria fonográfica estava numa espécie de, né, estupor. E justamente com o tipo de música que a minha geração, as bandas de rock brasileiras estavam oferecendo, né, produzindo fartamente. Então gravava discos anualmente, a gente tinha oportunidade de mercado para lançar. Isso foi escasseando, porque a indústria fonográfica entrou em colapso, porque as pessoas, e algo que eu quase que me exaspera, assim, porque a ideia do disco, a internet com todas as suas, né, benesses e todos os seus méritos, tem uma coisa uma contrapartida que eu acho muito ruim. Ela acelerou essa pulverização do que é o disco como obra, como conjunto, como conceito, não um disco conceitual, sabe, aquele que você faz e que, mas a inter-relação entre as músicas e tal. Então, o que eu mais gosto de fazer é discos. Então, a oportunidade, tá? Que eu comecei já a gravar esse disco. Eu vou terminar de gravar em março do ano que vem e lançar no segundo semestre do ano que vem. É o que eu mais gosto de fazer. Já tem até nome. Mas qual é o nome? Eu vou revelar em primeira mão. Oba! Jardim Pomar. Jardim Pomar. Por que eu perguntei isso? Porque na nossa última entrevista, na nossa penúltima entrevista, você disse que você fazia disco para fazer show, porque fazer show é que era o grande barato da sua carreira. Show é um grande barato, no sentido digamos que seja a consagração, né? É a consagração. A arte final de tudo, né? De todo o processo. Eu acho que é onde as vertentes todas se conjugam. Entendeu? Aquilo que você compõe, aquilo que você cria, aquilo que você grava, aquilo que você arranja e aquilo que você comunica, né? Ou pretende comunicar, de fato no show esse ápice. E de certa maneira o show necessita de músicas, então o disco tem essa função também. E eu lembro dessa resposta. E durante muito tempo eu pensei dessa maneira, porque é uma das espinhas dorsais do que move o trabalho de um artista, ter o que tocar em cima do palco. Mas é a mesma pergunta na verdade, é uma outra resposta para a mesma pergunta. O que me move é gravar discos, porque entrar em estúdio, fazer, na verdade, e ter a novidade. O que a gente faz no palco tem sentido porque a gente gravou e criou, então é isso que E aquele momento solitário da composição, esse também deve ser bem interessante para você, né? Esse é interessante quando ele se resolve, porque até então existe basicamente movido por ansiedade, desejo e angústia. E angústia em relação à expectativa de que... Eu vivo no dilema, assim. Sou feliz porque eu fiz um monte de coisas e tenho agora um desenvolvimento, uma apropriação, um conhecimento, uma aproximação daquilo que é a minha linguagem, ao mesmo tempo um medo enorme de que isso seja um esgotamento e de que quando será que irá pintar a próxima música? Será que irá? Será que eu tenho? Será que eu vou me surpreender? Você tem medo disso? Você tem medo da inspiração não vir, de repente se esgotar realmente? Diariamente, Essa fonte de eu morro letras mais disso do que vivo do que eu faço. Eu sou perturbado demais por isso. E acho que... Nossa! Eu acho isso, eu poderia dizer... Será que isso acontece com todo mundo, com todo compositor? Não sei. Acho que... Acredito que sim. De termos diferentes, em maneiras de intensidades diferentes, mas sabe por quê? Porque eu acho que se você não tiver essa angústia, esse desequilíbrio entre a confiança e o pavor, entendeu? Entre a certeza e a dúvida, você não vai a lugar nenhum, você fica parado. Essa ideia de que há um Midas, um gênio dentro de nós, algo que garanta, nada está garantido, nem o dia seguinte, nem o minuto seguinte, e isso é idêntico para qualquer para qualquer profissão, e tanto quanto para um criador. Quando o segundo sol chegar,
eu preciso me surpreender, eu preciso gostar daquilo que eu venho a fazer. E isso não é, o parâmetro disso não é o êxito. O êxito comercial, radiofônico é maravilhoso, é gratificante. Claro. E é um dos pontos onde você percebe que aquilo que faz parte do meu trabalho, que é a busca da comunicabilidade, da expressão. Assim, estou conversando com você e estou imaginando que o que eu fale faça sentido para você, assim como você, quando me pergunta, a sua pergunta faça sentido para mim. Mesma coisa quando eu faço uma música, gravo um disco, subo ao palco, que a gente, né, converse, comunique. E o resultado é sempre bom, né? Pela popularidade que você tem, pelo sucesso que você faz. A gente vai continuar falando sobre isso, só que depois dos comerciais. Pra você guardei o amor que nunca soube. A gente estava falando no bloco anterior de fonte de inspiração, né? Desse medo, desse temor que você tem de um dia essa inspiração acabar e que isso pode acontecer com outros compositores, sim, por que não, né? É por isso que você é tão autobiográfico? É interessante você falar isso, porque eu nunca tinha pensado que o fato de eu ter a consciência que eu tenho de ser autobiográfico, a maioria das músicas que fiz está na primeira pessoa do singular. Pois é. Isso é uma questão. Inclusive com nomes, personalizando com nomes de filhos, isso já é de amores e tal. Segundo capítulo do mesmo livro, assim. Mas que isso tem a ver com o abastecimento, o manancial daquilo que é a angústia de não saber se virá uma próxima música, da onde buscar, exatamente. Na verdade tem uma coisa, Margot, assim, fazer uma música, por mais que seja o meu ofício, por mais que haja o desejo e até uma dependência do meu trabalho a essa entrega, ela só se consuma quando eu faço algo que me interesse e que eu perceba que ela tem uma qualidade de resolução que eu possa compreender aquilo que aquilo diz para mim. Sabe, quando passa a nuvem brasa, arde o corpo, sopro do ar que traz essa pessoa. Quando quer ali deitar... A música que eu faço, ela não pretende funcionar para quem eu estou entregando. Ser autobiográfico não significa que eu esteja fazendo a exaltação da minha própria pessoa, mas a exaltação de que cada um é uma pessoa. E no caso eu só posso falar de mim. E eu não falo do Nando Reis, eu falo do José Fernando, falo do Nando Ruivo, eu falo da minha vida, eu falo sem nome. O nome que tem é uma outra coisa. Dou nome às pessoas que estão ao meu redor. Isso não significa que eu esteja chamando atenção especificamente para essas pessoas, como eu mesmo, embora eu saiba que as pessoas vejam, vão assistir a mim, Nando Reis, e possam fazer essas relações, eu nunca estou dizendo a minha vida é melhor, a minha vida é mais importante, eu sou mais inteligente ou eu sei. Eu estou apenas dizendo que humanamente eu sou idêntico a todos, a qualquer um, porque eu só consigo pensar que viver é ser isso, é correr atrás dessa insolúvel questão que nós somos, o que pretendemos, quem gostamos, como fazemos para resolver os problemas diários, amarrar um sapato, cortar a unha, encontrar quem a gente ama, ter água para botar no copo e tudo isso é meio prosaico, mas ao mesmo tempo tem que ter a unicidade, a individualidade, o que é fundamental. Tava com cara de carimba postais e por descuido abri uma carta que voltou. Tomou um susto. O que nos faz iguais? Sermos diferentes, sermos únicos, entendeu? É uma coisa assim, então falar de si não é chamar a atenção para si como para sobressair, é a universalidade através do que é particular. Claro, mas quando você compõe autobiograficamente, você não concorda que isso deveria ser assim um obstáculo para que as pessoas se identificassem com a sua música? Não. E acontece exatamente o contrário.
sei lá, assim, da minha forma leiga de ver, ser imparcial, ser, digamos, neutro, sem colocar muitos elementos pessoais numa música, numa composição, numa poesia, faria daquela poesia uma coisa mais universal, mais do outro. Mas com você acontece o contrário. Com você acontece o contrário. Eu não sei ainda que receita é essa. Não é uma receita, porque eu nunca pensei como receita, nem trato disso como receita, a não ser um único. Porque eu acho que o que torna universal, ou a possibilidade de identificação de quem ouve a minha música, a ponto de falar, isso que você está falando é o que eu vivi, essa música é a música que parece que você fez para mim, assim como as músicas que eu gosto e ouço, tem a mesma relação. Eu não nem inventei nada, nem é algo que acontece só comigo. Acho que basicamente o que acontece, e por isso que a arte é uma coisa tão importante, porque ela desperta nas pessoas essa possibilidade de se reconhecer, de olhar naquilo que parece que só aquilo explica o seu próprio lugar no mundo e reforça a sua consciência de que você existe. Então, assim, eu acho que quando eu falo de mim, as pessoas se reconhecem. Aliás, por falar demais de mim, não afastaria as pessoas de olharem para si próprias, porque eu sou um comum, eu sou um idêntico, eu sou apenas um, embora seja o único. Embrulhado vestido, eu volto logo, me espera, não briguem nunca comigo. Eu quero ver nossos filhos, o professor me ensinou a fazer uma carta de amor. Bom, já que a gente está falando de autobiografia, vamos falar um pouquinho de família. Os seus meninos, né? Sebastião e o Theo, né? Isso. Eles estão seguindo a carreira musical, né? Como é que você está vendo essa carreira musical dos filhotes? Eu vejo com aquilo que, em primeiro lugar, um pai sempre vê. Com preocupação? Antes da preocupação, a torcida, a crença, a admiração. A primeiro lugar, o que eu vejo quando olho para os meus filhos é o quanto eu os admiro. No caso, como eles estão seguindo, ou fazendo, ou trilhando aquilo que é a mesma profissão, tem a mesma profissão que eu tenho, e que eu sei que é uma loucura. Eu não estou dizendo que essa seja uma característica única da minha profissão, mas pelo fato de eu ter essa profissão, falo com propriedade sobre ela. É muito difícil. A quantidade de pessoas talentosas que eu vejo que não conseguem sobreviver da música é enorme. E eu consigo, e não só consegui, como consegui manter e sustentar minha família e viver. Então, assim, a preocupação é decorrer disso, falando, meu Deus, por que eles foram fazer isso e tal. E tem esse negócio também, a comparação, sabe? Mas eu acho o mais legal dos Dois Reis é que, primeiro, meus filhos nasceram, eu tive filhos, né? Eu me casei em 85, eu gravei o meu primeiro disco, então a minha carreira profissional, vamos dizer assim, 84. Foi em 84. Embora os Titãs tenham começado em 82, sim, embora eu tenha pisado no palco em 79 e ganhado meu violão em 1970. Mas vamos pegar de 82 a 84. Me casei em 85, o Theo nasceu em 86. Todos os meus filhos, todos, nasceram com eu já na estrada, fazendo sucesso, não tendo sucesso, sendo aplaudido, sendo vaiado, tendo dinheiro, não tendo dinheiro, estando bem, não estando bem, estando casado, estando separado. Eles nunca olharam para essa profissão apenas de um lado. Eles viveram majoritariamente o outro lado. É muito chato ver uma pessoa se aproximar do seu filho para querer chegar perto de você, usar o seu filho. Isso aconteceu de todas as maneiras. Então, eles instintivamente foram se aprendendo a lidar com tudo isso. Então, assim, quando Teodoro e Sebastião estão criando e fazendo
montando, né, estruturando suas vidas para serem músicos, eles têm consciência de tudo que é, não só o que envolve essa profissão, do fato deles serem filhos do Nando Reis. Embora eles sejam filhos do José Fernando, sejam filhos do papai, como eles são meus filhos. E daí, sabem que tem essa comparação. Então o fato deles terem feito essa banda, Dois Reis, tocando as músicas lá do B, é assim, sim, somos filhos do Nando. Isso é só um detalhe. Isso é só um detalhe, isso é uma constatação, isso é uma realidade. Então, os preconceitos, não há, quer saber, há muito menos favorecimento do que favorecimento em ser filho de uma pessoa conhecida. Com certeza. É uma merda. É verdade. Depois dos comerciais, Nando Reis fala sobre a paixão pela escrita e malacologia. Usar espinhos que só causam dor. Nem o céu resplandecer. Vícios, manias, paixões. E uma delas vem do mar. Nem o mar profundo azul. Que negócio é esse de malacologia? É outro talento ou outra paixão? Porque talento eu acho que ele tem para desenhar, eu também não sabia, mas você desenha também. Desenho. Escreve, já escreveu um tempão, para Folha ou para o Estadão? Sobre futebol. Sobre futebol. Para Folha e para o Estadão. Para Folha e para o Estadão. Então, assim, os talentos são muitos, ele escreve, ele desenha, mas tem uma paixão que é a malacologia. Explica isso, pelo amor de Deus. A malacologia é não sei, a ciência que estuda o que a gente conhece como caramujos, ou búzios, ou conchas. E isso é uma herança, né? Que vem do meu pai, uma relação que, na verdade, é uma história que começou lá na minha infância, quando meus pais compraram uma casa no litoral norte de São Paulo, em Ubatuba. Isso em 1965, 6, eu tinha pouquíssimos anos, né? 3 anos. A gente ia para lá, e aquele litoral lindo, então a gente daí construiu uma casa em 1968, íamos à praia. E essa casa ainda existe, não? Existe. Existe? Lindo. Ai, meu Deus do céu. Daí na praia, Margot, conchas, aquelas coisas lindas que hoje não tem mais, né? Porque o homem destrói tudo. E daí o meu pai, a gente ia guardando e tinham potes com as conchas. Isso aqui mesmo um caramujo que tinha uma reprodução, né, um Strombus pugilis. É a concha mais bonita, o caramujo mais bonito que tem. Meu pai começou a colecionar e eu me interessei porque eu acho os caramujos são as flores do mar. Eu acho lindo, entendeu? E aqui em Natal, o papai viajou pelo litoral e tem uma concha magnífica que eu acho que é o Strombus goliath, que é uma concha menor. Cara, ele é um profundo estudioso mesmo. Enorme. Ele sabe os nomes científicos todos. Eu tinha no meu Fusca. Aí começou a tatuar o quê, gente? Mas não vamos falar das tatuagens. Tudo bem. Eu tinha no Fusca, que foi o meu primeiro carro, um adesivo da Sociedade Brasileira de Malacologia. Caraca. Que parece uma coisa. O meu Fusca foi assaltado. Mas o Strombus goliath é daqui de Natal. E se é que ainda existe nesse litoral, vocês têm que defender e saber fazer de Natal, de Strombus goliath, o símbolo. Senti tantas dores. Escrever é outra paixão sua, você nunca pensou em escrever mais? Eu sei que você escreveu um livro infantil, né, sobre futebol também. Foi legal essa experiência? Foi super legal, porque eu pude escrever sobre algo que é muito apaixonante, que eu teria o que dizer, que é um livro de uma coleção sobre futebol, de meu pequeno São Paulino, né, no meu caso, dizendo qual a minha identificação com o clube, etc. E o livro ficou muito bonito. Eu adoro escrever. Eu nunca lancei nada e nem tenho nada em vista. Nem pretende nada?
Agora, assim, eu poderia dizer que eu eu tenho 100 páginas de uma autobiografia que eu escrevi comecei em 2006, que eu depois eu cheguei à conclusão de que elas não têm por que ser lançadas. Porque te expõe demais? Porque a investigação, ela não tem sentido literário, ela não tem sentido exatamente. Eu acho estranho lançar uma autobiografia, uma biografia até de uma pessoa que está viva, embora tudo seja possível, não acho nada estranho que outras pessoas façam. Estou dizendo daquilo que eu penso a meu respeito. Mas exponha demais, e na verdade não a mim. O problema quando você é casado, tem filhos e tem pessoas que você ama e é público, é que aquilo que você se expõe afeta os outros, sabe? Assim, e nesse sentido, o fato de ser público, ele adquire um exponencial máximo. Então, assim, eu tenho uma vida controversa, enfim, acho que todos nós, mas assim, uma hora eu falei, qual o sentido de fazer isso? Nenhum. Assim, escrevi e tenho lá minhas, não diria veleidades, mas eu gosto de escrever. Assim, o que basicamente eu escrevo, eu aproveito naquilo que faço de música, assim, ou como experimentação para que eu aproveito quando estou escrevendo as letras das músicas que faço. Mas gosto de escrever, gosto sim. Né? Tenho vontade. Assim, arrisque uma ficção de repente para não se expor tanto. Ficção, não. Com base na malacologia? Não, para isso eu não tenho disciplina, nem paciência. Eu sou muito imediatista. Assim. Eu só consigo ir, sabe, do fêmur até o joelho. Um paulistano tão apaixonado pelo mar poderia escrever alguma coisa relacionada a isso. E a glória, eu te chamo. Nando, poxa, sem nem como te agradecer. Adorei a entrevista, todo mundo em casa também gostou. É sempre um prazer enorme te encontrar, conversar com você. E é um parceirão nosso também da Causa Animal aqui em Natal. É verdade! Colaborou, né? Colaborou na televisão, na internet, no livro. Enfim, é um parceiro, um amigo querido. Eu posso falar? Pode. Essa iniciativa da Margot, do livro, é magnífica a iniciativa. Tem o livro, fiquei super honrado de participar, embora eu não seja exatamente, mas você ter feito esse livro, bacana. Nando, valeu, cara. Olha, eu tava te devendo uma boa entrevista, eu sei disso. Bobo, imagina, sempre um prazerzão te encontrar. Obrigado. Obrigadão, tá? Obrigado a vocês. E aí, galera, até semana que vem. Se eu acordo preocupado com as providências, como uma conta no banco que eu não tenho dinheiro pra pagar, isso me aflige e atrapalha, faz com que eu não me dê conta de outras coisas que eu deveria cuidar. Então me diga